Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, com Narrativas Antagonista, que tem um formato diferente. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de eu opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Todo dia um tema diferente. Qual que é o fato do dia? Petistas versus bolsonaristas. Quem tem o discurso mais violento? E por que eu estou trazendo isso? Porque o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, resolveu dizer que tinha que pegar todos os bolsonaristas com trator e jogar numa vala. E aí começou uma chiadeira, esse homem já pediu desculpa, tá um debate do que ele falou, do que ele deixou de falar, já tem gente pedindo impeachment do governador por causa disso. O mesmo pessoal que defende que os políticos deles possam falar livremente as coisas, tem tratamento desigual, não tem, enfim. Nós vamos falar de tudo isso aqui e você já se prepara, porque hoje tem Recordar é Viver, mas assim, do arco da velha, do fundo do baú, que eu fui pegar só para vocês. A de hoje tá valendo super a pena. Vem comigo pro Fato do Dia. Fato do dia: petistas versus bolsonaristas. Quem tem o discurso mais violento? Vocês já sabem da intriga que tá a história do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Aliás, estou trazendo isso aqui porque vários baianos que estão nos meus grupos de WhatsApp me pediram para trazer isso e eu vou trazer. Começando pela forma como Jerônimo Rodrigues trata a sua polícia, que é a polícia que mais mata no Brasil, a polícia da Bahia, sabia? Em números absolutos, apesar de ser um estado muito menor do que São Paulo, por exemplo. Mas vamos aqui ouvir o governador Jerônimo falando da polícia da Bahia, que é questionada por várias ações violentas. O fato de a Bahia estar conseguindo superar essa situação é motivo de que vocês vão baixar a guarda. Nós não vamos baixar a guarda. Tanto o governo federal, na parceria conosco, todos os órgãos, nós não vamos baixar a guarda. Nós vamos continuar atentos, realizando as operações, fazendo aquilo que é papel do Estado. Mas é claro, agora em outubro, nós apresentaremos à sociedade um trabalho conjunto com as nossas forças de segurança, parceria com o governo federal, os governos municipais, os mandatos parlamentares e, naturalmente, os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, OAB. O secretário Felipe está coordenando isso. Nós apresentaremos à sociedade baiana o que nós chamávamos de Pacto pela Vida. Vamos ver se o nome permanece ou nós criaremos outra marca. Mas a intenção é que a gente possa fortalecer os braços e as pernas de ações de inclusão. Vocês estão convidados e participarão. Na segunda-feira, em Camaçari, nós estaremos dando início, junto com a BID, da fábrica, da unidade industrial de fábrica de carros elétricos. Até o final do ano que vem, a proposta da empresa é a produção de 250 mil carros elétricos e híbridos. O que é que interessa para nós disso? Além da Bahia e do Brasil sair à frente, serão entre 5 e 6 mil empregos gerados. Então, gerar emprego, gerar renda, combater a fome, reduzir e eliminar desigualdades, entregar escolas, centros culturais, teatro. Então, essa ação vai correr para... A grande questão é que nem baixa a guarda, nem resolve a criminalidade, porque essas ações não estão resolvendo a criminalidade. Mas a polícia da Bahia, sob vários governos sucessivos do PT, tem se tornado cada vez mais letal. E aqui, olha, uma comparação. O UOL fez um levantamento das mortes feitas pela polícia dos Estados Unidos, que são um país muito maior.
Tipo, muitos milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só pela Polícia da Bahia em 2023 foram assassinadas 1.699 pessoas. A Polícia da Bahia matou mais do que todas as forças de segurança dos Estados Unidos em um único ano. Gente, dizer o quê, né? Dizer o quê? E não foi só um pouquinho mais. A Polícia da Bahia sozinha mata 46% a mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. Pois é. Mas para o governador Jerônimo Rodrigues, quem é o culpado pela violência no Brasil? Vocês já sabem de quem que é a culpa. Sempre de quem que é a culpa. É claro que é do Bolsonaro. Na tela. A ideia do armamento, né? Você acha que o governo Bolsonaro é responsável pelo aumento da violência na Bahia? Não na Bahia, no Brasil. Ele tem, por dois motivos. Por não ter uma política nacional de segurança pública e por estimular a violência, a arma, o armamento das pessoas. Eu acho que tem sim. Mas, como eu estava dizendo, nós vamos investir muito em inteligência e tecnologia. João Roma, que é o candidato de Bolsonaro aqui na Bahia, tem dito em entrevistas que falta respaldo para a polícia agir. O senhor concorda com isso? Olha, os dois, tanto o ex-prefeito quanto o ex-ministro, primeiro fica usando esses dados de mortes. Nós tínhamos que fazer a crítica à política de segurança e não valorizar o profissional da segurança pública. E a forma como o ex-prefeito, essa semana, falou com a imprensa, falou com vocês da imprensa, deixa claro que ele não valoriza e não sabe o significado e a importância de um profissional da segurança pública, que é uma pessoa igual a gente. O profissional de segurança pública, ele é um pai de família. Ele tem todos os problemas que a gente vive. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer e continuar fazendo é valorizando esse profissional. E depois dando as condições de segurança para ele, de proteção, e profissionais outra, que eles vivem dizendo que antes da gente assumir, tinha mais policiais, mais efetivo. Isso não é verdade, isso é inverdade. Tá? Portanto, eu quero dizer que serei firme na direção de uma segurança pública. Temos uma Secretaria de Segurança Pública, mas eu queria aproximar ainda mais que um gabinete de acompanhamento do tema da segurança pública seja feito diariamente. E conversamos também com o Lula. Nós precisamos de ter uma política nacional de segurança pública que tenha firmeza suficiente para garantir que nossas fronteiras sejam protegidas e que o investimento seja feito proporcional à população e à quantidade de crimes que acontecem em cada estado. Bom, Bolsonaro, que tem esse discurso violento, e aí me chega o Jerônimo Rodrigues e manda uma dessa aqui, na tela. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazendo um pacote. Botam em enxadeira. Sabe o que é enxadeira? Uma reta escavadeira, bota e leva tudo pra vala. Porque não é digno. Pois é, jogar na vala. Jogar na vala. Aí, o desembargador Sebastião Coelho, que ficou muito famoso defendendo o pessoal aí no 8 de janeiro, saiu para falar aí as verdades dele, ele está pedindo o impeachment do governador da Bahia. Na tela. Olá, pessoal. Nesse início de segunda-feira, eu quero registrar a minha indignação e cobrar providências do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal contra o governador da Bahia, do PT, o senhor Jerônimo Rodrigues. Esse cidadão, em uma fala criminosa, propõe a morte de mais de 58 milhões de brasileiros. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele disse que Bolsonaro e seus eleitores deveriam ser colocados em uma escavadeira e jogados em uma vala. Eu quero que a Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, e o Supremo Tribunal Federal, talvez o ministro Alexandre de Moraes, que coloca todos em inquéritos por ódio, né? Tome providências para afastar esse senhor
imediatamente do cargo. Imediatamente do cargo. E quero dar um conselho a vocês. Embora essa fala do governador possa levar a qualquer um de nós a agir em legítima defesa contra ele, eu aconselho a você a manter a paz, manter a tranquilidade e não tomar nenhuma atitude contra esse cidadão. Deixa que a justiça, e nós vamos pressionar para que a justiça seja feita imediatamente, com afastamento e posterior prisão desse cidadão. Para cada crime que ele propõe, dos 58 milhões de brasileiros, está o homicídio, de 12 a 30 anos, e ele responderá pela metade dessas penas. Nós vamos com fé que vamos mudar esse país dessa gente odiosa. Nós vamos removê-los democraticamente. Paz a todos. O desembargador é da Bahia, tá, gente? Aí tô trazendo aqui mais um baiano, um deputado, o deputado Leandro de Jesus, que entrou com uma denúncia formal contra o governador Jerônimo Rodrigues. Eu acabo de protocolar aqui uma denúncia internacional contra o governador lulista Jerônimo Rodrigues por conta da sua incitação ao extermínio de cidadãos brasileiros, no caso, eleitores de Jair Messias Bolsonaro. Então, nós vamos até as últimas consequências para que esse sujeito seja exposto e punido como deve ser. Então, nós apresentamos à Corte Internacional de Direitos Humanos e entre as violações, as graves violações em razão da incitação ao extermínio de eleitores de Jair Messias Bolsonaro, nós temos a violação ao direito à vida, a direito à integridade pessoal, nós temos a violação de liberdade de pensamento, tá? Direitos políticos violados, igualdade perante a lei, ao sugerir a eliminação de um grupo determinado, com base em preferência política, tá? E entre outros. Então, nós já tomamos as providências agora junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, através de uma denúncia que já foi formalizada, e também ingressamos com um habeas corpus coletivo, tá? Em favor dos eleitores de Jair Messias Bolsonaro, porque o extermínio, o genocídio de pessoas precede, obviamente, o cerceamento da sua liberdade. Historicamente, nós sabemos como é que isso acontece. Então, como nós temos aí uma coletividade determinada, inclusive, porque ele direcionou, né, o seu ódio, o extermínio a eleitores de Jair Messias Bolsonaro, isso nos dá os fundamentos para ingressar com habeas corpus coletivo. Então, já fizemos isso junto ao Superior Tribunal de Justiça e vamos agora seguir acompanhando. Nós queremos, né, obviamente, que a justiça venha prevalecer e que, acima de tudo, esse sujeito seja impeachmentado. O impeachment também aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o qual já foi protocolado por mim ontem. Vamos seguir, nós não vamos baixar a cabeça para tiranos. E quem fez uma postagem sobre isso? Sim, a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, olha, discurso de ódio que pode, quando o sistema escolhe seus alvos. Ai, volta para mim que eu quero dar uma dica para quem está administrando a conta do presidente Bolsonaro. Você precisa avisar o ChatGPT para ele colocar o título na norma da língua portuguesa, que é só a primeira letra maiúscula. Que senão ele mete, todas as inteligências artificiais metem todas as letras maiúsculas. Aí quem lê sabe que não foi você que escreveu, amor. Se fosse sério esse negócio, eu tinha perdido o emprego, o social media. Mas enfim, volta para cá. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes, mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência. Nenhuma nota de determinado do STF, nenhuma indignação de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário,
silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que se dizem guardiões do Estado de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido, ou usasse a palavra vala em qualquer contexto. Seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro, só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição. Esse tipo de discurso, vindo de uma autoridade de Estado, não apenas normaliza o ódio, como incentiva o pior, a violência política, o assassinato moral e até físico de quem pensa diferente. É institucionalização da barbárie com o verniz de liberdade de expressão progressista. Gente, espera aí. Agora eu estou confusa aqui. Acabou a liberdade? Não está mais defendendo a liberdade de expressão? Calma. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo mais nada. Mais nada. E aí aparece o governador Jerônimo Rodrigues para explicar o que ele disse. A gente ouviu muito bem o que ele disse, mas a explicação que ele dá é essa aqui. Eu não falaria jamais algo desse porte. Nós, inclusive, criticamos de forma muito veemente a forma quando alguém deseja a morte de outro. Não foi o caso do desejo da morte do presidente Lula. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa de família, eu não vou nunca tratar qualquer opositor com um tratamento deste. Foi descontextualizada. Se o termo vala e o termo trator foi pejorativo, foi muito forte, eu peço desculpa, o termo não foi a intenção. Eu não tenho problema algum de poder registrar quando excessos na palavra, movido por indignação, é de indignação. Se o termo vala, ele foi pejorativo, o governador tem toda, digamos assim, humildade para dizer, desculpem pelo termo, mas não houve intenção nenhuma de desejar a morte de ninguém, nem de querer matar ninguém. Isso está longe da minha atitude, da minha e do meu grupo. Então, se alguém se utilizou disso para querer botar em minha boca palavra de ira, de revolta, não vai conseguir, porque eu tenho a plena certeza e clareza da minha responsabilidade. A palavra de um governador pesa. Por isso que eu estou dizendo do termo pejorativo, no sentido da força da expressão. E quando eu vi ontem o recorte da minha fala, desprovido da contextualização, da forma como eu falei, só vi isso à noite quando cheguei. Fiquei realmente muito sentido com a forma como foi traduzida, deputados que aproveitam da situação. É um fake no sentido da intenção, não teve intenção, não terá intenção de qualquer pedido, apelo para a morte de alguém, isso está longe da gente. Aí, João Roma, que é presidente do PL da Bahia e concorreu ao governo contra Jerônimo Rodrigues, apareceu falando o seguinte: não foi descontextualizada, mas constatadamente uma fala irresponsável, indecorosa, imoral e desumana. Isso é postura de um homem público que governa um dos mais importantes estados do país? Pois é. E aí ele fez até um quadrinho aqui, coloca aqui, olha. Ir para a vala. Metáfora. A expressão pode ser usada de forma literal para descrever o ato de enterrar alguém ou de forma metafórica para indicar a ocultação de algo, como um segredo ou um crime. Conexão com a morte. A palavra vala está diretamente associada à morte, pois é onde se enterram os mortos. Contexto criminal. A expressão é comumente usada em contextos criminais, onde a vala serve como um local para esconder o corpo de uma vítima. Mandar para a vala, matar, queimar. Passar o rodo, matar várias pessoas de uma vez. Pois é. E nisso, o João Roma tem razão. E não é só um rompante, mas só um rompante do Jerônimo Rodrigues. Não é só. Não é só. Vou trazer aqui para vocês. Recordar é viver. 9 de julho de 2022. Vê se você sabe quem são essas pessoas que o presidente Lula está agradecendo. Falando de Diadema, eu quero agradecer a vocês. Primeiro eu quero agradecer ao povo de Diadema a solidariedade quando vocês estiveram comigo quando eu estive na Polícia Federal. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele está, o companheiro Maninho.
O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses. Não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em companheirismo. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram o que aconteceu? Eu não vou trazer a cena, porque é uma cena de atropelamento, tem sangue, é horrível, e no fim a pessoa teve sequelas e morreu. O Manuel Eduardo Maninho, do PT, ele, em 5 de abril de 2018, tinha sido decretada a prisão preventiva do presidente Lula, eles estavam no Instituto Lula, e apareceu ali na frente um empresário chamado Carlos Alberto Bettoni, que gritou ofensas contra o PT na frente do Instituto. Então o Maninho e o filho dele empurraram esse empresário embaixo de um caminhão. É isso que o presidente Lula está agradecendo que ele fez. É isso que ele está agradecendo. E aqui, para que não reste dúvida, vamos ao depoimento de Maninho à polícia. Isso foi depois da morte do empresário. Esse empresário faleceu no ano de 2021. Na tela. Eu consegui empurrar ele algumas vezes assim. Essa pessoa continuou ofendendo e eu continuei empurrando ele. Sai daqui, empurrando, levando ele para lá. E chegou no momento que o meu filho chega também. Eu sei que no final eu cheguei a dar um chute assim por baixo na canela dele. Aí o senhor deu um chute na canela dele e aí, logo depois, o que aconteceu? Ele se voltou contra mim, eu dei um tapa com a mão aberta assim que pegou no rosto dele. Dali eu percebi que... O que é ele se voltou contra você? O que isso significa? Ele se voltou... Ele veio e fez na sua direção? Na minha direção. Aí eu dei um tapa. Eu vi que ele caiu aqui no meio do pessoal, eu virei. Quando o senhor deu um tapa, ele caiu? É, ele caiu. Aí eu peguei, retornei para ir embora. O senhor não sabia que ele ia Não sabia, até hoje eu não sabia. Eu fiquei extremamente abalado, com muito sentimento. Eu queria olhar no rosto do senhor Roberto, pedir desculpas, pedir perdão. Sim. Foi um desentendimento entre 2 pais de família, que eu tenho certeza que não tinha... Naquele momento foram levados pela emoção, eu fui levado pela emoção e tenho um enorme arrependimento de ter acontecido esse fato, principalmente com a morte dele agora, embora depois de anos eu vi que ele faleceu e é muito triste. Mais um recordar é viver. Presidente Lula fica sabendo que a Polícia Federal dele descobriu que o PCC estava planejando o assassinato de Sérgio Moro e da família dele. A reação de Lula a isso foi essa daqui. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer na vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Agora, a competição é dura. A competição é dura. Recordar é viver. Jair Messias Bolsonaro, antes da presidência, falando de Dilma. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta. E quem não se lembra do voto do Jair Bolsonaro no impeachment, homenageando o torturador? Tem muita gente que descobriu a política nesse dia, né? Que fala, a violência começou quando homenageou o Ustra.
Você vai ver ele homenageando o Ustra e você vai ver que quem só começou a acompanhar a política nesse ponto não sabe da missa metade, está sendo enganado. Na tela. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Jair Bolsonaro. Aqui vou trazer mais uma polêmica de Jair Bolsonaro, que é a tal história do CPF cancelado. Quem é que não se lembra dessa foto com o glorioso Siqueira Júnior, não é verdade? E agora para aquela turma que fala, não, porque desde que um deputado homenageou um torturador, não sei o quê, isso foi em 2016. Recordar é viver. 1998, caso Talvani Albuquerque. Vocês se lembram desse caso? Não? Você não se lembra desse caso? Como é que você está comentando PT versus Bolsonaro? É na caruda? Eita, Brasil! Bora lá que eu vou explicar para vocês. Deputada Ceci Cunha, de Alagoas, estava fazendo uma pequena festa familiar na casa dela no dia em que ela foi diplomada. Entraram pistoleiros na casa e mataram todo mundo. Ela, o marido, parentes que estavam lá. Depois se descobriu que quem tinha contratado o pistoleiro chamado Chapéu de Couro era o deputado suplente, Talvani Albuquerque. Ele, com o assassinato, conseguiu tomar posse no lugar dela, porque ele era o próximo da fila. E teve, olha, os depoimentos foram extensos. O Talvani Albuquerque confirmou que conversava assim com o pistoleiro, que ajudou a família do pistoleiro, que mandou dinheiro para o pistoleiro e tudo. No dia do julgamento dele, nem o advogado do Talvani Albuquerque foi defendê-lo na tribuna, nem ele próprio foi se defender. Quem foi defender Talvani Albuquerque em 1998? Quem? Jair Bolsonaro. Senhor presidente, eu em toda a minha vida não conversei por mais do que 10 segundos com o deputado Talvani Albuquerque. Não tenho absolutamente nenhum contato, nenhum grau de amizade com o deputado Talvani Albuquerque. Mas eu fico com a minha consciência pesarosa para votar pela cassação desse parlamentar. Porque amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com o marginal? Agora, verdade seja dita, nós estamos aqui no campo das palavras. No físico, quem sofreu um atentado e grave, que foi a facada, foi Jair Bolsonaro. Recordar é viver. Na tela. E aí, gente, vamos a mais recordar e viver, porque é o seguinte, essa eleição, as duas últimas, né? As duas últimas eleições foram as brigas do Lula com o Bolsonaro. É um país rachado em dois e que permanece rachado em dois. Enfim, mas, em outros carnavais, e aqui esse recordar é viver, é de 30 de março de 1994. Ah, vai buscar lá atrás? Vou buscar lá atrás. Em outros carnavais, Jair Bolsonaro votava no Lula. É a quarta vez deste mês que os meus pronunciamentos feitos aqui dessa tribuna não vão à Voz do Brasil. Eu gostaria de saber se nós estamos vivendo numa ditadura ou não nesta casa aqui. Senhor presidente, o meu assunto não seria esse, mas eu quero aqui, nessa oportunidade, como eu não sou um conspirador,
eu quero aqui saudar o regime que iniciou-se em 31 de março de 64. Regime esse que eu tenho saudades. E os companheiros do PT, não tenho nada contra Lula, muito pelo contrário, já podem, no meu entender, enfiar a viola no saco. Porque esse plano é para eleger o senhor FHC. Voto no senhor Paulo Maluf, caso ele venha candidato, infelizmente parece que ele não vem candidato, mas sem Paulo Maluf no segundo turno, eu sou Lula. Em relação, logicamente, ao FHC. Porque o Lula, apesar de não ter pouco conhecimento administrativo, tá? Mas com caráter, tá? E uma outra pessoa FHC, no meu entender, fraca, não vou falar sem caráter aqui para não ser censurado, uma pessoa fraca e com grande conhecimento, eu acho que essa segunda pessoa FHC não terá como recuperar sua credibilidade, recuperar seu caráter, enquanto o senhor Lula poderá aprender a administrar. Ah, mas ele mudou, ele isso, ele aquilo. Não, algumas coisas ele não mudou. Recordar é viver. Vamos aqui a 28 de agosto de 2002. O Bolsonaro estava xingando a Miriam Leitão. E para quê? Para defender o Ciro Gomes. Ressaltar a maneira muito carinhosa como a Miriam Leitão trata José Serra. Parece que só falta ela anunciar oficialmente, esse é o candidato meio do povo. Quando entrevista outros candidatos, em especial o Ciro Gomes, parece que ela está no primeiro dia da TPM. Ela está com a corda toda. Mas, de qualquer maneira, presidente, não acreditando em pesquisa, eu vou votar em Ciro Gomes. Pois é, não, mas a esquerda não tinha nada a ver com as coisas que o Bolsonaro falava, ele era louco por ele mesmo. Recordar é viver, recordar é viver. Aqui você tem 9 de agosto de 2001. Jair Bolsonaro, que já tinha escapado da punição por pregar abertamente o fuzilamento de Fernando Henrique Cardoso. Você não lembra? Se você não lembra e você comentou esse assunto, você comenta as coisas que você não sabe, é que nem gente que fala a vida dos outros. Vamos aqui. Recordar é viver. Bolsonaro estava falando direto, pregando o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. Aí não foi punido na Câmara dos Deputados, tá? Ele volta, pega o microfone e fala que vai fuzilar não só o Fernando Henrique, mas o ministro Geraldo Quintão, e o PT passa pano. Eu tenho isso no arquivo. Recordar é viver, 9 de agosto de 2001. Você que me criticou tanto quando falei em fuzilar Fernando Henrique Cardoso há 2 anos atrás, está reconhecendo agora que através do diálogo, da conversa, é impossível mudar esse país. E mais, senhor presidente, se um dia tiver pena de morte no Brasil, seguindo a linha do ex-deputado Márcio Moreira Alves, por colaborar no superávit primário, reduzindo os salários militares, como fez o doutor Geraldo Quintão, ele deveria também ser fuzilado em praça pública. Só que teríamos um grande problema. Haveria uma briga entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica para saber quem teria a honra de fuzilar esse patife, esse charlatão, esse embusteiro, esse apagadão. Pela liderança do PT, com direito a 5 minutos, novo deputado Walter Pinheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a indignação de todos os brasileiros com esse governo, e aí quero me solidarizar em parte com o que disse aqui o deputado Jair Bolsonaro. E daí, amiguinhos, eu pergunto, quem tem o discurso mais violento entre essas duas forças políticas brasileiras? Dá para medir? Não dá? Tem só um que é violento e o outro é anjo? Porque tem gente que fala isso, que só um que é violento e o outro é anjo. O meu é o anjo, o outro é o violento, não é isso? E aí, como é que fica? Como é que fica? Ah, peraí, que antes da gente opinar, bora lá para as narrativas. Nunca houve uma força política tão violenta quanto o bolsonarismo. Desde que um deputado homenageou o torturador Brilhante Ustra na tribuna da Câmara, no golpe de 16 contra Dilma Rousseff, e esse deputado não foi cassado, o Brasil mudou. Porque esse tipo de discurso não existia, não era permitido, não era tolerado.
até que chega o bolsonarismo e transforma a política brasileira na necropolítica. É não sou coveiro, é imitar gente morrendo de Covid, é eles ficarem toda hora falando de CPF cancelado. Eles são aquela gente do bandido bom é bandido morto. E desde sempre tiveram um discurso violento. Agora estão se pegando aí numa vírgula, numa metáfora mal feita, mal encaixada do governador Jerônimo Rodrigues, para querer equiparar toda a violência do bolsonarismo com um deslize de um governador. Mas não vão conseguir isso, porque isso aqui, ó, é uma democracia. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Vocês imaginam, se fosse um bolsonarista falando que tinha que pegar um trator, recolher petista e jogar tudo na vala, o que não tinha acontecido? Era já o manifesto das atrizes no Fantástico, tudo chorando. Tinha inquérito do STF, iam intimar lá no inquérito do STF, podia ser preso, ia ter busca e apreensão, iam pedir para não ter o mandato, ia ter gente do PSOL histérica o dia inteiro, falando que o mundo ia acabar, porque é o discurso de ódio. Aí ia aparecer não sei quem falando que precisava regulamentar a rede social. Não ia ter perdão. Eles estão caçando os bolsonaristas por qualquer fala. E é nessa hora que a gente vê o duplo padrão. Porque aqui o que aconteceu não foi simplesmente liberdade de expressão, foi defender a morte de opositores. E isso precisa sim ser punido. O governador da Bahia precisa perder o mandato. Mas sabe por que não vai acontecer? Porque ele não é bolsonarista, né? E aqui no Brasil, a justiça tem lado. E sabe por que tem? Porque não votaram no Bolsonaro, que ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que é muito difícil medir quem tem o discurso mais violento, se é o petismo ou se é o bolsonarismo. A gente só consegue medir quais são as consequências para cada força política. Quem começou a acompanhar a política ontem e acha que sabe de tudo, acho que nem está aqui, né? Porque, enfim, não interessa aprofundar. Mas, assim, tem gente que acha que as coisas começaram a esquentar quando o Bolsonaro falou do brilhante Ustra na tribuna no julgamento da Dilma. Não foi, gente. Se a pessoa realmente acha que começou aí, ela não tem referência histórica de história recente. O petismo fazia dobradinha com o Bolsonaro para falar que tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Trouxe aqui para vocês até a sonora do deputado da liderança do PT subindo na tribuna e passando pano. Na época, teve muita gente que queria punir isso do Bolsonaro ficar defendendo o fuzilamento do Fernando Henrique. E no final não puniram, mantiveram como liberdade de expressão. E hoje o que a gente vê é uma briga nessa arena. A liberdade de expressão se fechou, porque os deputados que antes tinham imunidade parlamentar, hoje a gente ouve um argumento assim: não, mas a imunidade parlamentar não é para cometer crimes com discurso. É, porque se não fosse para cometer crime, não precisava de imunidade. Ele só precisa de imunidade, porque na atividade parlamentar pode ser que haja um crime. Só que qual foi o crime que o legislador pensou? Não era sair defendendo matar o coleguinha. Não era sair falando joga todo mundo na vala. O crime que o legislador pensou é o seguinte: se você é um parlamentar que tem que fazer uma denúncia, enquanto aquilo não for provado, enquanto aquela pessoa que você denunciou não for sentenciada, tudo que você acusa pode ser tido como calúnia. Então é para impedir isso, para fazer com que os deputados possam cobrir a sua atividade parlamentar de maneira completa, que eles não tenham travas. O que a gente tem visto agora? Isso virou uma festa do caqui. Tem um mundo de deputado que está aí processado por opinião, que é uma das coisas mais malucas do mundo. E existe mesmo uma assimetria. O cara que é petista, ele pode tudo. Tem até humorista fazendo stand-up com isso. Conta uma piada que o povo acha pesada, o cara faz o L, fala: opa, fiz o L, agora pode. O petista, hoje, ele se safa de qualquer coisa, de qualquer discurso.
judicialmente, inclusive, o que é um problema. E os bolsonaristas não. Os bolsonaristas estão sendo punidos, alguns até de forma injusta. Mas aí quando a gente vê o caso Jerônimo Rodrigues, a gente vê a semelhança, não só de discurso, mas de atitude. Porque chega o Jerônimo Rodrigues e fala isso. Você tem uma tropa bolsonarista que quer o quê? Que quer que ele perca o mandato, que quer o impeachment do governador. E aí aparece um ex-desembargador que está pedindo isso no caso do Jerônimo Rodrigues e que defendia uma outra pessoa sob a alegação de liberdade de expressão. Então, assim, quando é um petista que está falando, ele não está sofrendo as consequências, mas ele só não está sofrendo as consequências porque o judiciário se organizou assim, porque o Ministério Público se organizou assim, porque boa parte da imprensa se organizou assim. Não é por falta de vontade. As vontades dos dois lados são as mesmas. A índole é a mesma. Só muda a desculpinha. Qual é a vontade? A vontade é eu poder atacar o meu rival de maneira impiedosa, de maneira baixa, com palavrão. Qual é a índole? É uma índole violenta, é uma índole baixo nível, teatralizada, dissociada da realidade, que sai atacando os outros sem se preocupar com as consequências. E as consequências, elas só estão chegando para um lado, que é do lado do bolsonarismo. Só que quando você vê qual é a consequência que eles queriam, qual é a consequência que o PT quer para todo mundo que fala qualquer coisa do PT? É tirar mandato da pessoa, é cancelar a pessoa, é tirar a liberdade de expressão da pessoa. Quando vem um cara e fala isso do bolsonarismo, a reação do bolsonarismo é pedir a mesma coisa. Ele quer interditar a liberdade de expressão do cara também. Ocorre que não está dando certo. Então, assim, medir qual é o mais violento é difícil. A gente sabe que as duas forças são tão sonsas quanto, porque só vem violência na força oposta, ou seja, é gente mau caráter e dissociada da realidade, que só um dos lados está tendo consequências objetivas pelas coisas que faz, isso é verdade. Mas uma grande verdade são forças políticas que já ensaiavam esse discurso violento desde a década de 90, mobilizaram a política, se alimentam da violência, não deixarão de ser violentas e se você ignorar, elas vão ser cada vez mais violentas. E quando tem muita violência na política, você sabe o que acontece? É o barata voa, é o desespero, é um caso de corrupção atrás do outro, é ninguém sabendo o que fazer. Então, assim, ou a gente se organiza para exigir que político se comporte como alguém que lidera e que representa, e não como chefe de boca de fumo, ou a gente se organiza para exigir isso, ou a política vai cada vez mais ladeira abaixo. E aí, o que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Eu tenho uma aposta para bater aqui. Vai ter gente nos comentários que só vê violência do outro lado. Tem. Tem gente que, não gosta de enxergar, não gosta de admitir, não gosta de lidar com realidade, com erros, com melhorar. Eu só sei que se a esquerda quisesse melhorar isso, o próprio povo da esquerda ia fazer a esquerda melhorar. Se a direita quisesse melhorar isso, o próprio povo da direita ia fazer a direita melhorar. Por que está nessa chinelagem? Porque tem muita gente sonsa sem caráter. E com tempo livre, né? Que tempo livre é uma coisa. Mas, enfim, eu estou devendo a vocês a palavra. Qual é a palavra? Vocês ficam perguntando. Vou colocar o nome do pistoleiro que o tal Vânia Albuquerque contratou para matar Ceci Cunha. Chapéu de couro. Só quem está vendo aqui sabe a palavra. Chapéu de couro. Coloca lá, chapéu de couro. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Amanhã eu estou de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá!